Quando a gente fala de filantropia, isso vai além. Você pode, na filantropia, usar sua influência. Então, uma pessoa famosa, ela pode impactar causas, temas e contribuir positivamente para a sociedade de outras maneiras, não só doando recursos. E também outras maneiras de você influenciar a política pública, por exemplo, né, por meio de um advocacy, que é essa ideia de você influenciar legislações no ambiente legal para as ações socioambientais. Então, vai além, né, a filantropia ela vai além da prática da doação financeira. E o que a gente gosta de mencionar é que a palavra filantropia significa amor à humanidade. Então, é realmente essa disposição do indivíduo, das empresas, das organizações, de se dedicarem ao bem comum, se dedicarem às pessoas, né, melhorar a vida das pessoas. Pois é, e essa é uma área que vem crescendo muito, vem envolvendo cada vez mais empresas, vem envolvendo cada vez mais famílias, né? Famílias como um todo acabam ajudando, promovendo ações importantes, famílias muitas vezes até com muitas condições financeiras. E eu pergunto, o IDES divulgou recentemente uma espécie de cartilha, né, para falar como que é possível ampliar não só essa questão da filantropia, mas também o que interfere na filantropia, ou seja, não é algo isolado do mundo, ou seja, existem inúmeros fatores no planeta que interferem na filantropia, principalmente as crises econômicas, e a gente sabe que o mundo vem passando por muitas dificuldades nesse sentido, não é, Paula? Pois é, acho que a primeira questão é que as fronteiras, elas hoje não são muito claras, né? Então, o capital filantrópico, ele tem se aliado ao capital financeiro, de mercado financeiro, com os negócios de impacto, com os fundos do que a gente chama de blended, que tem dinheiro filantrópico e dinheiro com objetivo de retorno, além do fato de que a filantropia, ela consegue influenciar questões muito importantes da humanidade. Quando a gente fala do desafio climático, né, e o dinheiro filantrópico ele é limitado, né? Quando você pensa no dinheiro das empresas, no dinheiro dos governos, o dinheiro filantrópico é muito menor, mas ele tem potencial de juntar atores em torno de um tema e criar mudanças importantes. E a gente vê cada vez mais, como você já mencionou, as empresas se engajando na prática filantrópica. A gente tem visto, inclusive, na agenda chamada do ESG, ou ASG em português, né, que vem para as questões ambientais, sociais e de governança. O S, a gente vê muito forte as doações e a prática filantrópica das empresas. Mas a gente vê também empresas trabalhando com organizações da sociedade civil, com organizações familiares, aí a gente está falando de fundações com recurso de famílias, vou dar um exemplo, a Fundação do Bill Gates, Fundação Rockefeller, aqui no Brasil a gente tem a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Tidi Setúbal e outras que têm recurso de famílias na sua atuação, mas a gente vê todos esses atores hoje colaborando porque os problemas são muito grandes. E depois da pandemia, o que a gente vê é um aumento, né, de questões que a gente achava que estavam num caminho e que hoje estão se agravando, como o Brasil entrar de novo no mapa da fome, o próprio desafio ambiental e outros temas muito relevantes para o futuro do país e do planeta. Pois é, e até que ponto esses temas, você citou o mapa da fome, as próprias questões ambientais, até que ponto esses temas acabam fazendo com que as pessoas se engajem na filantropia? A prática filantrópica, né, principalmente quando a gente fala de indivíduos, ela tem uma jornada muito própria. Então, existem pessoas que elas se engajam por uma questão de algum problema na família, né? Então, se alguém tem algum problema de saúde, resolve apoiar a causa da saúde, alguém enfrenta ou tem possibilidades por meio da educação e depois se dedica a apoiar a causa da educação. Mas a gente vê que no indivíduo, essa tomada de decisão, ela passa muito pelo coração, né? Além de também
principalmente quando avança na jornada filantrópica, passar pela mente, que é o fato de você buscar resultados. Quanto mais você pratica a filantropia, mais você quer fazer algo eficiente, eficaz e que dê impacto positivo, mas também pelo bolso, que é a disponibilidade de dinheiro, né? Mas quando a gente olha para a filantropia das empresas, aí é uma outra dinâmica, porque ela precisa ter um alinhamento com o negócio para que traga, além de benefícios para a sociedade, benefícios para o próprio negócio, né? E hoje a gente vê, principalmente depois da pandemia, como o engajamento de colaboradores, ele se deu a partir da prática filantrópica da empresa, né? Os próprios colaboradores tendo orgulho de fazer parte daquela empresa, porque ela realmente se mobilizou durante um cenário de emergência e muitas vezes até também se engajando na prática filantrópica a partir desse impulso. E a gente vê o terceiro setor, né, que é fundamental para o desenvolvimento das ações. Também voltando para a questão da pandemia, né, as ONGs, as organizações da sociedade civil foram as primeiras a agirem quando a gente teve uma situação de emergência, porque elas estão próximas dos beneficiários, estão perto, elas conhecem os problemas de perto e têm uma capacidade, uma independência para agir que os governos e as empresas não têm. Elas têm todo um processo decisório, né, para poder aprovar uma ação filantrópica, enquanto que as ONGs, elas estão ali na ponta e elas conseguem agir de uma forma muito mais rápida. E isso, acho que provocou uma mudança de percepção, né? A gente publicou a pesquisa do Ação Brasil, que mostra o aumento da confiança nas organizações da sociedade civil, nas ONGs, o que é muito positivo para a sociedade, porque essas organizações têm um papel de realmente ser aquele tecido social que garante que a sociedade não só enfrenta os seus desafios, mas também debate, né? As ONGs têm o papel de denunciar a ação das empresas, de enfrentar o governo em algumas questões, protegendo os interesses do indivíduo, dos interesses da sociedade. Então, é uma camada da sociedade muito importante para que você tenha, né, um ambiente para o desenvolvimento. Vou até me estender um pouco, né? A gente olha que sociedades que têm organizações da sociedade civil fortes e vibrantes, elas tendem a ter um ambiente mais democrático e, inclusive, um ambiente melhor para os negócios, porque você não tem uma deterioração, inclusive, dessa relação com o governo, né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu no país próximo nosso, na Venezuela, com uma deterioração, inclusive, desse tecido das organizações da sociedade civil e que acabou culminando numa deterioração no ambiente para os negócios. Várias empresas tiveram que sair, né? E você não tem uma força para, às vezes, questionar o governo em algumas questões importantes para a população. Ô Paulo, você falou já muito sobre a pandemia, não é? Eu te pergunto, a pandemia até que ponto dificultou as empresas a agirem com a filantropia e até que ponto engajou outras empresas que não atuavam nessa área a ampliar ou pelo menos pesquisar e saber o que era possível fazer para ajudar outras pessoas num momento tão difícil como foram esses anos? Eu acho que a pandemia mais impulsionou as empresas do que realmente criou uma retração. Obviamente, ela teve um impacto econômico, né, um impacto do ponto de vista econômico na sociedade, e muitas empresas tiveram uma redução das suas receitas, tiveram dificuldades de operar. Mas as empresas que tinham solidez, elas se sentiram impulsionadas a participar. A gente nunca viu um movimento desse tamanho de empresas como aconteceu na pandemia. A gente teve, né, um Itaú anunciando a doação de R$1 bilhão e que acabou puxando uma série de outras empresas, e várias delas se engajaram na pandemia e tornaram isso uma prática estratégica. Então, continuam fazendo ações e se engajando na prática filantrópica, o que é algo positivo para a nossa sociedade, né? Então, teve um impacto positivo para o engajamento das empresas. Obviamente, algumas fizeram coisas durante esse período e depois pararam, né? Não deram continuidade. Mas a gente vê que o tamanho do bolo de empresas engajadas em ações filantrópicas aumentou.
Estamos conversando com Paula Fabiani, que é CEO do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, falando sobre filantropia e a forma como ajudar as pessoas. Ô Paula, nesse documento que o IDES divulgou recentemente, aí no final da entrevista a gente vai passar o site do IDES também, para quem quiser ter acesso a essa documentação toda, vocês enumeram pelo menos 8 pontos fundamentais para que não só as pessoas se engajem, mas também alguns mandamentos para as empresas, para as famílias. Quais pontos fundamentais que a gente tem que ter em mente? Então, algumas questões bem importantes. A colaboração veio para ficar, né? Então, e não só a colaboração em si mesma, mas a necessidade da construção de pontos, da construção de diálogos. Então, não é mais fazer para, mas é fazer com. Né? Então, as empresas dialogando com as organizações dialogando com as pessoas que são os beneficiários, e isso mostrou uma grande potência, né? A gente vê esse processo acontecendo. Tem um exemplo, né? O Todos à Mesa, que é um movimento para realmente evitar o desperdício e fazer esse recurso, esses alimentos que eram desperdiçados chegarem a quem necessita. Uma outra perspectiva que a gente aponta, que eu já falei um pouquinho aqui, né, é essa participação das empresas, né? Teve um grupo que chama Business Roundtable nos Estados Unidos, que é o grupo de CEOs das principais empresas americanas, que fez um manifesto, isso já aconteceu há alguns anos, dizendo que o papel da empresa é contribuir positivamente com a sociedade.